Olá, confira os destaques da semana. Tribunal Regional Federal da Primeira Região decide manter a sociedade unipessoal no Simples Nacional. OAB reivindicou e Fazenda Nacional vai revisar a portaria que limita o atendimento a advogados. Presidentes dos tribunais de ética e corregedores da OAB debatem novas normas disciplinares em um encontro em Brasília. E ainda, OAB defende novo pacto federativo com mais recursos para os municípios. Agora, no programa OAB Nacional. Advogados têm até o dia 16 de maio para se inscrever no Simples Nacional. Confira. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, manteve decisão anterior da Corte do dia 19 de abril, em que permite a inscrição das sociedades unipessoais de advocacia no Simples Nacional. Em um agravo de instrumento, o TRF indeferiu a suspensão da eficácia da decisão antecipatória da tutela acionada pela Receita Federal. Com esta vitória, os advogados têm até o dia 16 de maio para se inscreverem no sistema. A Ordem dos Advogados do Brasil saudou a decisão do tribunal e, segundo a entidade, esta deliberação mostra que as sociedades unipessoais de advocacia têm todas as características para fazer parte do sistema simplificado de tributação. OAB reivindicou e Fazenda Nacional vai revisar a portaria que limita o atendimento a advogados. O presidente da OAB, Cláudio Lamack, apresentou ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, um pedido de revisão imediata da Portaria 245 de 2013, para que os advogados tenham garantido o atendimento na Procuradoria. A portaria disciplina como única situação de atendimento aos advogados questões emergenciais. A vinda nossa aqui à Procuradoria da Fazenda Nacional exatamente demonstra o compromisso que o Conselho Federal da OAB tem na defesa intransigente das prerrogativas da profissão do advogado, e o que nós detectamos a partir desta portaria é um ferimento a um direito, a uma prerrogativa expressa na Lei 8.906, e por via de consequência nós vamos corrigir isto. Estivemos aqui com o Procurador-Geral, conversando com ele, explicando, demonstrando exatamente qual a dificuldade que nós estamos vendo. Isso é recorrente, nós temos recebido inúmeras demandas de advogados, de seccionais nos diversos estados da federação, onde os advogados estão colocando a dificuldade que estão tendo na marcação de audiências com os procuradores da Fazenda Nacional. Muitas vezes temas importantes e temas que dizem respeito ao exercício profissional da advocacia e também que são de interesse da própria Fazenda Nacional. Portanto, nós temos que viabilizar um fluxo de atendimento efetivo, uma agenda que se possa ter diária de atendimento dos procuradores aos advogados. É inadmissível que se tenha uma postura de que um advogado, mesmo que seja ele um advogado público ou privado, que não respeite uma prerrogativa constante da própria lei. E é isso que nós hoje buscamos adequar. As dificuldades que os advogados enfrentam por causa dessa burocracia também foi outra questão discutida na audiência. O fato é que a portaria do jeito que está, ela impõe ao advogado uma burocracia absolutamente intransponível para que ele consiga despachar com o procurador os problemas corriqueiros da atividade do exercício da profissão. E, como já falou o presidente, isso é compromisso do Conselho Seccional e é compromisso pessoal do nosso presidente, o presidente Cláudio Lamack, a defesa intransigente, altiva e altaneira da prerrogativa do advogado. Então, não se admite que o advogado simplesmente não despache. A dificuldade que ele encontra é que ele não consegue discutir o processo que ele está a defender do seu cliente com o procurador. E isso não se pode admitir de forma nenhuma. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soller, reconheceu que é incoerente a situação de um órgão jurídico como é a Procuradoria limitar o atendimento aos advogados. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compreende o pedido que o presidente do OAB traz. De fato, a questão do atendimento aos advogados nas repartições da PGFN é um problema que já vem de algum tempo. A portaria atual tem causado muitas reclamações. A PGFN reconhece isso e se dispõe, sim, a revisitar esse ato normativo. Se comprometeu, inclusive, com o presidente da OAB em
apresentar um novo ato que venha a tratar de forma muito mais eficiente esse atendimento que os advogados tanto reclamam. É a nossa pretensão, então, dentro de 30 a 60 dias no máximo, após uma discussão interna na instituição PGFN, levar para a OAB uma nova proposta que vise, como eu disse, tratar de forma mais eficiente o atendimento aos advogados. A gente volta já! Em Brasília, presidentes dos tribunais de ética e corregedores da OAB debatem novas normas disciplinares. O novo Código de Ética da Advocacia, publicado no Diário Oficial da União em novembro de 2015, entra em vigor a partir de setembro deste ano. E para discutir as novas regras do documento, a OAB Nacional realizou o 10º encontro de presidentes de tribunais de ética e disciplina e o 6º encontro de corregedores na sede da entidade em Brasília. Os tribunais de ética, os chamados TEDs, zelam pelo cumprimento do Estatuto da Advocacia e do Código de Ética Profissional. O encontro é para que presidentes e corregedores esclareçam dúvidas e alinhem futuras decisões que vão ser respaldadas pelo documento. A reunião foi presidida pelo corregedor e secretário-geral adjunto da OAB, Ibanez Rocha. Ele destacou que ainda existem questionamentos sobre o novo Código de Ética. Por isso, foi solicitado ao Conselho Pleno da OAB o adiamento da entrada em vigor do texto, que seria em maio, para o mês de setembro. Então nós estamos buscando nesse encontro uniformizar os procedimentos, trazendo maior segurança jurídica aos advogados que têm os seus processos correndo ali dentro e também aos julgadores. Então nós estamos levantando todos esses pontos de dúvida no que diz respeito à participação de advogados instrutores, no que diz respeito aos assessores que militam junto a alguns tribunais, a formulação junto a esses tribunais no que diz respeito à contagem de prazos. Então o momento é de debater com todos os presidentes de tribunais de ética e com os corregedores das seccionais, que são a longa-manos do Conselho Federal na aplicação do dia a dia dessas normas. Para a corregedora da seccional da OAB Rio Grande do Sul, Maria Helena Dornelles, um dos focos da corregedoria é acelerar a tramitação dos processos nos TEDs. E para isso, uma das ações discutidas no encontro, para alinhar os trabalhos, é a elaboração de uma cartilha explicativa. E a nossa preocupação na corregedoria é a prescrição. Porque aí passam-se 5 anos até que faça instrução na subseção. Venha para o Tribunal de Ética. Para ser julgado, já se passou 5 anos, aí está prescrito. E nós estamos também fazendo uma cartilha, e essa cartilha, acho que na próxima sessão, vai ser apresentada a cartilha que é passo a passo, explicando toda a instrução, para ficar registrado para sempre. Vai trocando os conselheiros, e aí se perde pelo caminho a instrução. E tendo essa cartilha, não é bem uma cartilha, vamos dizer um manual, né? Ela fica para sempre. O pessoal vai aprendendo. Inclusive, na própria cartilha já vai vir modelos de despachos, de memorandos, de caminhamento, para ajudar até eles terem uma noção de como fazer. Para essa celeridade, encontros dessa natureza com os tribunais de ética são fundamentais na avaliação do secretário da 2ª Câmara da OAB e representante da Ordem no CNJ. O encontro tem um foco nessa interpretação do Código de Ética e Disciplina e eu acredito que traz soluções mais tranquilas e menos litigiosas para os processos no futuro. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, acompanhou as discussões e observou que o tema é de fundamental importância para a ordem. Nós estamos aqui hoje num evento de presidentes de Tribunal de Ética e de corregedores. A Ordem dos Advogados do Brasil, aquilo que ela cobra aí fora, ela pratica aqui dentro. Os senhores e as senhoras têm uma das missões mais difíceis dentro do nosso sistema. Porque cada um de vocês lida com a ética ou com o controle sobre os nossos tribunais de ética. Mas é a ética de advogados. Julgar pares é uma das coisas mais difíceis. Mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem dado exemplos nesse sentido. Mas, acima de tudo, agradecer a vocês pelo compromisso e pela
permanente disponibilidade com as causas da nossa instituição. O encontro contou também com a participação dos corregedores adjuntos Elton Fuber e Eric Bezerra. OAB defende novo pacto federativo com mais recursos para os municípios. Prefeitos e vereadores de todo o país se reuniram para a 19ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. A OAB Nacional foi convidada para compor a mesa de abertura do evento, que durou 4 dias na capital federal. Na sessão solene de abertura, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, garantiu que a entidade está na luta por um pacto federativo mais moderno, atualizado. Isso para que a divisão de recursos seja mais justa entre os municípios. Muito difícil hoje ser um gestor municipal, ser um prefeito, ser uma prefeita, na forma com que nós estamos vendo a distribuição do bolo tributário. E, portanto, contem conosco, contem com a Ordem dos Advogados do Brasil para que possamos ter um debate muito franco, mas, acima de tudo, absolutamente responsável. O presidente também reafirmou o compromisso da OAB com a defesa do Estado Democrático de Direito e da Constituição Federal, valorizando o evento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. Estamos falando exatamente de um compromisso com a sociedade brasileira, porque se tivermos um novo olhar para os prefeitos, para os municípios, para as administrações municipais, seguramente muitos dos problemas que nós temos hoje serão por aí resolvidos. Paulo Zielkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, criticou a falta de regulação completa do pacto. Para ele, a arrecadação vem caindo a cada ano e não tem como fechar a conta. A questão estrutural dos municípios está sendo dilapidada cada vez mais, a estrutura das prefeituras principalmente, em função de tudo que se vem votando e construindo aqui no Brasil. Nós perdemos 630 bilhões em relação ao Pacto de 88, porque foram se criando contribuições não partilhadas conosco. Então, olha a gravidade dessa situação. A senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, disse ser urgente implementar um justo pacto federativo. Não é possível esse desequilíbrio de arrecadação entre os entes federativos, União, Estados e municípios. E hoje, quando a gente acompanhou, eu tive o cuidado de ler a pauta que foi apresentada aqui. Resíduos sólidos, restos a pagar, emendas de parlamentares que não são empenhadas. E aí eu cheguei à conclusão de que ser prefeito ou ser prefeita é um ato de coragem, porque não é possível hoje administrar desta forma. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirmou que a lei de responsabilidade fiscal tem que valer para todos os entes da federação, mas que o TCU tem trabalhado em cooperação preventiva com os municípios, inclusive criando índices de governança. Recursos e a lei da responsabilidade fiscal é um novo tempo, 16 anos. Tem que valer para todos. E nós temos que fazer com que a lei seja cumprida e a Constituição Federal seja cumprida. Criamos indicadores de governança pela primeira vez na história do Brasil. Nós sabemos agora a governança dos estados, municípios e União. Não sabíamos antes. Indicadores de governança é importante, porque o líder é fundamental. Agora tem que ter estratégia, tem que ter controle. Sem liderança, sem avaliar a liderança de cada município, a estratégia de cada município, da União, do Estado e do país, a gente não pode percorrer um caminho a longo prazo. A abertura da Marcha a Brasília em defesa dos municípios contou ainda com a participação de representantes do governo federal, associações de prefeitos, bancos públicos e organizações internacionais. O Conselho Federal esteve presente em mais uma posse. Desta vez, a diretoria compôs a mesa dos novos representantes da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF. O evento aconteceu na sede da OAB. A ANAF é resultado da união de duas entidades distintas, a ANPAF, que é a Associação Nacional dos Procuradores Federais, e a UNAF, que é a União dos Advogados Públicos Federais.
Em 23 de outubro de 2015, as duas instituições decidiram em Assembleia Geral Extraordinária pela unificação institucional. O secretário-geral adjunto do Conselho Federal da OAB, Ibanez Rocha, saudou os presentes e destacou a importância da união destas entidades. Que a Advocacia Pública Federal precisa da força de todos os advogados públicos na defesa dos interesses da sociedade brasileira, de forma muito especial no momento em que nós vemos de forma escancarada o achaque aos cofres públicos e às personalidades públicas que somos nós, o público a que se dirige o povo brasileiro. Muito obrigado a todos vocês, vida longa e sorte aos presidentes de associações. Marcelino Rodrigues, presidente eleito da ANAF, fez um balanço histórico das associações. De um lado, temos uma associação com mais de 25 anos de história na luta pela carreira de procurador federal, que traz consigo todo um arcabouço de tradição e experiência. Do outro, temos uma associação mais jovem, mas nem por isso menos aguerrida, com toda a sua vivacidade e dinâmica própria, que desde sua fundação vislumbrou esse momento de união com as demais entidades, ou seja, já nasceu para morrer por um ideal. A mesa foi composta por autoridades como Flávio Chiarelli, representando o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, Juliano Costa Couto, presidente da OAB Distrito Federal, e procuradores gerais e representantes da UNAF. E daqui a pouco, presidente nacional da OAB cobra do Senado providências sobre a limitação do uso de internet banda larga. Voltamos em instantes. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, cobrou do Senado providências quanto à polêmica sobre a possibilidade de limitar o uso de dados por consumidores de internet banda larga. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, se posicionou a favor da liberdade de uso da internet e contra a limitação que a Anatel propôs no uso de dados da banda larga. O presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, foi um dos palestrantes em uma audiência pública no Senado Federal. Ele alertou para o risco que os processos judiciais eletrônicos correm caso a medida passe a vigorar. Nós não estamos apenas defendendo que todo cidadão brasileiro tenha acesso à internet para que possa, a partir dela, exercer o seu direito ao lazer, assistir um filme. Mas não é isto que se trata aqui. Se trata de algo muito mais sério, porque nós temos todo o sistema judicial brasileiro hoje funcionando na base deste processo judicial eletrônico que tem como nascimento exatamente a internet banda larga, que tem como fundamento que se possa ter infraestrutura instalada. Imaginem os senhores um advogado peticionando num determinado momento e a sua internet simplesmente sendo cortada. O que acontecerá com o prazo, com o direito, com a liberdade, com o patrimônio desta pessoa que está sendo representada por um advogado? O presidente da sessão, senador Lazier Martins, disse que há conflitos de interesse e que a falta de informação prejudica o acordo sobre o assunto. Hoje tentaremos esclarecer o ponto principal dessa questão. Cada vez mais o tráfico de dados pela internet ganha importância e volume. Isto pode significar uma fonte enorme de lucros, mas exige também muito investimento. Uma equação entre investimento, custo e receita que interessa a todos. Necessidade de obter informações a todo momento faz do cidadão um devorador de bytes, um consumidor voraz de uma internet que precisa ser cada vez mais rápida, segura e de qualidade. Tudo depende do tráfego de dados na banda larga, bancos, correios, comunicações, saúde, segurança pública, educação, etc. Por isso, quando o presidente da Anatel, senhor João Rezende, disse que, abre aspas, a era da internet ilimitada chegou ao fim, isto provocou uma reação inconformada dos internautas e repercutiu, evidentemente, aqui no Congresso. O conselheiro da Anatel, Rodrigo Zerboni, explicou que a agência reguladora decidiu reanalisar a cautelar que regulamentou o uso de franquias depois de ser oficiada pela OAB.
Sem acautelar, a gente obviamente teria o risco das prestadoras iniciarem, porque elas têm a liberdade pela LGT de modelos de negócio. Obviamente, houve uma série de manifestações, tanto informais quanto formais, formalizadas, uma da própria OAB, a Anatel, questionando legalidade, questionando possíveis questões de abuso. Essas novas manifestações, que obviamente têm um peso importante para que a gente faça análise. O Conselho Diretor, então, avocou o processo, que é um termo técnico em quando uma autoridade superior retira o processo da autoridade inferior, para que ela avalie todas as questões. Pelo ABDF, falou Kleber Gomes, da Comissão do Direito do Consumidor. Ele lembrou que os serviços entregues não estão em conformidade com os contratados. É um dado discrepante à realidade que vivemos aqui no Brasil. Dado que as operadoras, como eu já disse, pagam por velocidade e não por dado trafegado. A franquia, como posta aqui, vai sobremaneira alijar o consumidor mais pobre, que vai, no meio do mês, com certeza, ser obrigado a ou parar de acessar informação ou mesmo seu lazer, ou ser forçado a comprar um pacote complementar de internet banda larga para continuar o seu acesso. O futuro, senhores, da internet é ilimitado. O futuro é vários dispositivos na nossa casa usando essa ferramenta de internet. Já os representantes das empresas de telefonia reuniram as explicações com o diretor executivo do Sinditele Brasil, Carlos Duprá. Ele defendeu a liberdade de modelos de negócios garantida pela Lei Geral das Telecomunicações, que prevê o controle privado desse mercado. Já as entidades de defesa do consumidor criticaram a limitação de dados na banda larga, afirmando que as empresas são líderes em reclamações dos clientes e que investem pouco em infraestrutura. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul mantêm convênio para a oferta de cursos de pós-graduação e de extensão na modalidade à distância desde 2008. No momento, estão abertas as inscrições para o curso com tema de Advocacia Trabalhista e Previdenciária. Estão abertas as inscrições para 3 cursos de pós-graduação oferecidos pelo convênio da OAB com a Escola Nacional de Advocacia, a ENA, e Universidade de Santa Cruz do Sul. E os temas são: Advocacia Trabalhista e Previdenciária, Direito Processual e Civil, novo CPC, Advocacia Imobiliária, Urbanística, Registral e Notarial. As inscrições vão até o dia 6 de junho e o início do curso vai ser no dia 15 de junho. Carga horária total de 370 horas. As aulas são 100% virtuais e as inscrições devem ser feitas pelo site unisque.br. Você vai saber agora como funciona o OAB Digital, uma ferramenta lançada pela Ordem para trazer mais celeridade aos trabalhos desenvolvidos. O programa está à disposição dos advogados brasileiros. Com o aplicativo, você acessa benefícios exclusivos. Todos os advogados do país podem contar com os serviços da OAB Digital, um meio de comunicação fácil que pode ser acessado em smartphones ou outras tecnologias móveis. O portal tem diversas funcionalidades, como o Cadastro Nacional dos Advogados, o Clube de Serviços, que exibe uma série de convênios oferecidos, a certificação digital e a biblioteca digital. Essa é mais uma inovação que o Conselho Federal da OAB coloca à disposição dos advogados brasileiros. Acesse digital.oab.org.br e veja mais informações. E após um ato público realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília, a campanha Agora Chega de Carga Tributária, não a CPMF, cresceu ainda mais. Confira como funciona e como você pode participar. O movimento é nacional pela OAB, em parceria com as 27 seccionais da entidade e já conta com mais de 100 associações representativas entre trabalhadores e empresários contrários à volta da contribuição provisória sobre movimentações financeiras, a CPMF.
É uma iniciativa de entidades ligadas historicamente à defesa da sociedade, por uma política pública que devolva ao contribuinte serviços compatíveis como uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Busca-se que o Estado ofereça à sociedade saúde, educação, segurança e justiça de qualidade. A carga tributária aplicada aos brasileiros está entre as maiores do mundo. Cerca de 35% da riqueza produzida no país segue para os cofres do Estado. Apesar disso, a percepção geral é de que os serviços públicos devolvidos para a população são precários, mesmo nas áreas básicas como saúde e educação. Diante disso, o movimento Agora Chega de Carga Tributária destaca algumas de suas propostas. Combater publicamente qualquer tentativa de aumento de impostos, principalmente a CPMF. Exigir uma imediata reforma tributária que racionalize a cobrança de impostos no país. Demandar a eliminação de gastos públicos desnecessários. Buscar apoio de instituições representativas da sociedade civil, federações, sindicatos, centrais de trabalhadores e associações em geral. Combater incansavelmente a impunidade e a sonegação, além também da corrupção. Cobrar a aplicação correta do dinheiro arrecadado dos cidadãos, principalmente em campanhas eleitorais, e ainda reduzir ao mínimo indispensável o número de ministérios. Para você aderir a esta campanha é muito fácil. Basta entrar no site agorachega.org.br e assinar. Você pode ainda compartilhar a campanha pelas redes sociais. Diga não à CPMF e sim aos direitos e garantias do cidadão. E hoje nós ficamos por aqui. Visite as nossas redes sociais: Instagram, CFOAB e Facebook, Conselho Federal da OAB. Tem também o nosso site oab.org.br. Para você, uma excelente semana. Nos encontramos na próxima. Até lá, tchau, tchau.